Bom dia! Bom dia, bom dia! São 7 horas da manhã. Sexta-feira, final de semana chegando. Sejam todos bem-vindos ao 12º dia do Desafio de Provérbios de Salomão. 12º dia, hein, gente? Olha lá. Que coisa boa, né? E vou fazer uma retrospectiva aqui de ontem. Me dá um minutinho aqui, gente. Ontem nós falamos que a frase de ontem, inclusive, foi que o insensato será servo do sábio, né? Espera só um minuto. Nós falamos que o insensato será servo do sábio. E o que isso quis dizer? O que Salomão nos disse? Que se nós agirmos com insensatez, se nós agirmos com imprudência, se nós não buscarmos de fato a sabedoria, alguém que é sábio irá nos comandar. Aquele que for mais sábio do que nós irá nos comandar. E quando ele fala aqui que será servo do sábio, ele não está dizendo só em trabalhos braçais, né? Ele está dizendo que o sábio vai comandar também a sua mente. Quando você não tem conhecimento de alguma coisa e uma outra pessoa tem esse conhecimento e você com inteligência se abre para aprender, então você está buscando a sabedoria, ok? Mas se você age na tolice e não percebe que tem a necessidade de aprender, então você vai ser escravo daquele que sabe mais do que você. Isso nós vimos no versículo 29 do capítulo 11. E hoje nós estamos no capítulo 12. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para que você clique nos coraçõezinhos. Vou pedir para que você envie essa live para as pessoas. Continue enviando essa live para as pessoas. Como a live fica salva, mas eu coloco a imagem para que cada pessoa que chegue no meu feed consiga encontrar qual é o dia que ela quer assistir. Quando você manda essa live ao vivo e ela termina, a pessoa não consegue ter o acesso a ela. Então, mesmo que você enviou ao vivo, envia depois quando ela estiver salva de novo, tá bem? Para que a pessoa consiga ter acesso a esse nosso conteúdo. E vou pedir para que você também curta depois que estiver salvo, para que você também comente, porque assim o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e vai entregando para mais pessoas. É assim que a nossa comunidade vai conseguir crescer cada vez mais aqui no Instagram. E eu conto com você. Eu tenho enviado a live para as pessoas e por mais que de repente, eu mandei lá no primeiro dia e eu tô mandando no segundo, e eu tô mandando no 10º, eu tô mandando. Ela vai chegar na hora certa, tá bem? Assim como para você chegou na hora certa, para quem você está encaminhando também vai chegar na hora certa. Então não se preocupa, só continua encaminhando o conteúdo e o Instagram vai fazer a parte dele de entregar para outras pessoas que talvez são pessoas que a gente não conhece e que vão ser atingidos por esse conteúdo e que vão chegar até nós. Olha que coisa boa, né? E hoje, sexta-feira, então, o último dia da semana, o final de semana tá chegando aí, o último dia útil da semana, né? Final de semana tá chegando aí e a gente com a satisfação de estar vencendo mais uma semana, de estar completando mais uma semana. Hoje eu dei bom dia pro meu esposo e eu falei, tudo bem, amor? E ele falou, melhor do que ontem. Falei, é isso aí, sempre, hoje melhor do que ontem. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Sempre mentalizando isso. No versículo 4 do capítulo 12, Salomão diz assim, a mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Aqui Salomão não está somente nos dizendo da mulher em si, de nós mulheres que
poderemos ou não, dependendo da nossa atitude, envergonhar o nosso esposo, né? Mas aqui ele está falando a respeito dos relacionamentos, das pessoas, dos relacionamentos em si. Então, quando você tem alguém na sua vida, seja seu cônjuge, seja seu filho, seja um amigo, seja os seus pais, que tem um comportamento exemplar, que é uma pessoa que tem um caráter ilibado, que tem princípios e valores que são condizentes com aquilo que Deus quer e que Deus deseja para todos nós, você se sente orgulhoso? Você se sente orgulhosa de ter essa pessoa ao lado? E você pode estar pensando em várias pessoas que você tem orgulho de ter na sua caminhada, de ter na sua família, de ter talvez no seu quadro de funcionários. Eu não sei, mas eu tenho certeza que você tem orgulho de algumas pessoas que estão ao seu redor. E o versículo 4 vem nos dizer isso, que a mulher exemplar é a coroa do seu marido. O que é a coroa? É aquilo que nos enfeita, né? Aquilo que nos deixa ainda mais belo. Então são aquelas pessoas que nos ajudam a evoluir ainda mais. São pessoas que muitas vezes, quando você está se direcionando a fazer algo que possa ser errado, essa pessoa vem e te puxa pelo braço e fala, viu? Vem cá, isso está errado. E tem que ser uma via de mão dupla, porque toda amizade ou todo relacionamento precisa ser uma via de mão dupla. Não dá para só entregar e também não dá para só receber. Você tem que receber, mas você tem que entregar também, né? É dando que se recebe. E por que a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos? O câncer corrói. Hoje a gente tem um entendimento muito maior a respeito do câncer. Deixa eu ver se tem alguma... Não, é a mesma versão. Eu tô com duas bíblias diferentes, tá? Mas é que alguns versículos eu percebo que muda a colocação das palavras. Só isso, porque o sentido é o mesmo. O câncer corrói os nossos ossos. E pessoas com ossos fracos não conseguem se movimentar. Então, quando aquele que está ao meu lado tem um comportamento vergonhoso, eu quero, me esconder. Eu quero falar, meu Deus do céu, que vergonha. Mas e quando você é essa pessoa que tem um comportamento vergonhoso? E quando você fere princípios e valores inerentes a tudo aquilo que você aprendeu, a tudo aquilo que seus pais te ensinaram? E quando essa pessoa é você? Já parou para pensar? Porque nós somos rápidos para julgar o outro e nem sempre conseguimos olhar para nós mesmos. Nem sempre vimos as nossas limitações ou os nossos defeitos. E muitas vezes não gostamos de ser corrigidos. Só que vocês já sabem que quem não gosta da correção é o tolo. Então, quando alguém te corrigir, haja com sabedoria. Quando alguém te corrigir, mesmo que o que aquela pessoa esteja falando não seja condizente com aquilo que você acredita que seja bom ou ruim, não causa briga. Simplesmente olha, ouve e silencia. Porque nós estamos buscando a sabedoria e a sabedoria nos ensina como devemos nos comportar. Então, se você está sendo corrigido por alguém que você acredita que não tem essa capacidade, né? Porque as pessoas vivem muito da teoria. Tá cheio de gente na teoria. Que é o melhor nisso, que é o melhor naquilo, que é o mais inteligente, que é o mais sábio, que é o mais... Tá cheio de gente na teoria, mas na prática, no dia a dia, não pratica nada disso. Nem com a sua família, nem no seu trabalho, nem nas suas relações pessoais. E aí, quando as nossas atitudes não são condizentes com a teoria das nossas palavras, a gente perde a credibilidade. Então, mesmo que essa pessoa que não tenha credibilidade queira, de alguma forma, te corrigir, tenha a sabedoria de permanecer em silêncio. Porque muitas vezes o silêncio fala mais. Tem acreditado, né? O silêncio fala mais que 1000 palavras. E fala. Mantenha-se em silêncio. Não seja o câncer no osso. E não permita também que sejam
o câncer nos seus ossos. Então, o que o outro faz pode me afetar até uma certa altura. Porque o que o outro faz é problema do outro, mas como eu ajo, o que eu permito que a ação do outro esteja e aconteça na minha vida, aí é problema meu. Então, vamos colocar um exemplo prático. De repente, alguém do nada que nem me conhece e tal, é agressivo comigo. Se eu revidar, eu vou estar mostrando o pior de mim. E aí, o que ele fez comigo é problema dele. Não é só por mim. Deus está vendo isso. Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Por isso é vergonhoso aquilo que a gente faz no escondido. Lembra que a gente viu isso? No capítulo 8 ou 9, se não me engano. Então, aquilo que alguém faz para mim só vai ser ruim se eu internalizar aquilo. Michele, ela era minha amiga e ela me ofendeu. O tempo é algo imprescindível e necessário para se entender muitas coisas. O que você não pode é ficar carregando com o tempo mágoas, traumas, dores, feridas. Para isso existem pessoas especialistas para te ajudar. Eu sou uma delas. Mas, às vezes, aquela pessoa te tratou mal naquele momento porque não era um dia bom para ela. Você não sabe também as dores que ela está carregando. E talvez foi isso que ela aprendeu. Que quando ela se sente mal, ela tem que jogar no outro. E como que você ensina essa pessoa que não é assim que age? Ficando em silêncio. Mas depois busque o entendimento. E se você tiver a oportunidade, converse com essa pessoa para depois vocês se entenderem. Mas não na hora do momento e da raiva. Isso só vai atrapalhar. Lembra que eu falei, as pessoas, nós estamos passando por um momento muito difícil do lado humanitário mesmo. As pessoas estão doentes, as pessoas não conhecem mais os seus limites. As pessoas não sabem até onde elas devem ir porque estão perdendo o bom senso. Gente, se você passa numa estrada e acabou de acontecer um acidente, tem gente que tem a capacidade de parar o carro e ir lá filmar a pessoa ali naquele estado, debilitada. Filma e joga nos grupos do WhatsApp. Sem respeitar a própria pessoa que está ali debilitada, sem respeitar a família que talvez nem tenha ainda recebido a notícia do que pode ter acontecido. Por quê? Porque as pessoas perderam o bom senso. As pessoas estão doentes mentalmente. A busca pelo melhor vídeo, pelo melhor meme, faz com que as pessoas não tenham mais o sentimento da empatia. Mas nós que estamos aqui nesse desafio, nós que estamos buscando, nós que estamos lendo a palavra, nós temos o entendimento disso e precisamos agir de forma diferente. Porque quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Então, quando alguém age comigo de uma forma agressiva e eu não respondo a essa agressividade, é problema do outro. Eu não estou falando de relacionamentos abusivos, tá? Pelo amor de Deus. Porque se você vive um relacionamento abusivo, seja ele físico, moral ou sexual, você precisa de ajuda. Se isso está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa de ajuda. E os pais precisam estar muito atentos aos seus filhos, homens e meninas. Porque eu vejo muito isso nos meus atendimentos nas constelações familiares. Pessoas que foram agredidas e violentadas física e sexualmente quando eram crianças. Cuidem, pais, cuidem dos seus filhos. Ensinem a eles a importância de proteger o seu corpo. A importância de não deixar qualquer pessoa tocar o seu corpo. E sabe o que é pior, gente? O que eu mais vejo nos atendimentos?
que não são estranhos, são pessoas da família. Às vezes tio, avô, tia, mulheres molestando crianças, homens, meninos. Cuidem disso. Cuidem muito disso. Tá aí mais um assunto pra gente fazer uma outra live, né? A respeito desse alerta. Mas no versículo 6, Salomão diz assim: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Salomão está nos dizendo que quando a gente fala, fala o tempo todo, sem saber o que está falando, e aí não precisa ser o outro, né? Pode ser eu que esteja tendo uma atitude ímpia. Por que é emboscada normal? Porque estou eu mesma me enfiando nas minhas promessas, me endividando moralmente, e a troco de quê? De falar, né? Sabe aquele tagarela que não para de falar? Fica o tempo todo e não fala coisa com fundamento. E às vezes está falando da vida do outro, que é pior ainda. Tem gente que você não pode chegar perto e a pessoa já tá falando, porque olha, o ciclano, o beltrano, porque não sei quem fez isso, porque não sei quem fez aquilo, e não tem a capacidade de olhar o que ela própria tá fazendo. Tá defamando o outro. Quem é esse? É o ímpio. Suas palavras são mortais. Quando você fofoca sobre a vida de uma pessoa, você tá colocando sobre ela uma energia de julgamento, e você tá julgando essa pessoa. E aquele que julga será julgado. E muitas vezes você está falando mal do seu vizinho, mas daí quando o seu vizinho fala mal de você, você se ofende. Tá ofendido. Mas não é você, criatura, que está o tempo todo falando mal dele? E agora só porque ele falou sobre você, se sente ofendido? Não teria nenhum direito. Porque julgou tanto e está só recebendo a mesma moeda. Está sendo julgado. Mas, quando os justos falam, há livramento. Porque aquele que é justo e aquele que é sábio não vai falar mal do vizinho. Ele vai chegar no vizinho e falar: esse seu comportamento não está bom. Você poderia ter feito diferente. Você poderia ter agido dessa forma. Isso é uma correção com sabedoria. E não ficar falando mal do outro. O que eu ganho, né, com falar mal do outro? Ganho o quê? Um momento ali de fazer uma fofoca? Uma fofoca serve para quê? Para destruir a reputação de alguém. E você está contribuindo com isso. Michele, então eu não devo falar mal das pessoas? Não, claro que não. Você não faz isso, Michele? Claro que faço. Por quê? Porque eu também sou fraca. Porque a nossa fraqueza muitas vezes está aí. Mas eu tenho aprendido a cada dia que eu não devo falar mal da pessoa, mas eu devo falar do comportamento da pessoa. E quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil. Porque aí se eu falo que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, porque essa pessoa é descabeçada, porque eu não aguento mais, porque essa pessoa é chata, porque essa pessoa... Eu tô falando da pessoa. Mas quando eu falo do comportamento, primeiro eu faço uma autoanálise, né? Será que eu tenho esse comportamento em mim? Será que eu julgo tanto o meu vizinho porque eu ajo igual a ele? Será que você julga tanto o seu vizinho porque você age igual a ele? Faça uma reflexão das pessoas a quem você tem o hábito de sempre falar mal. Por que você está falando mal dessas pessoas? Qual o intuito de você falar mal dessas pessoas, além de defamar essas pessoas? E aí começa a perceber o comportamento que essas pessoas têm, por que esse comportamento mexe tanto com você e o que você deve mudar para não agir assim. Porque às vezes você está falando do outro, mas você está fazendo igual.
Será que a gente tem essa capacidade e esse entendimento para perceber isso? Você tem? Eu não sei se você tem, mas se você está aqui é porque você está procurando evoluir. Porque você está buscando nas escrituras de Provérbios, de Salomão, algo que você ainda não viu. E que de uma forma diferente eu posso trazer um novo olhar. No versículo 9, Salomão diz assim: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. Olha aqui, ó, é forte isso, tá? Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O que Salomão está dizendo? Que é melhor você ser quem você é do que você fingir ser quem você não é. E aí, se a gente voltar lá que está faltando bom senso para as pessoas, está faltando também para as pessoas um pouco de entendimento sobre o que é de fato a riqueza. E hoje as pessoas acham que riqueza é ter a melhor casa, o melhor carro, né? Se vestir da melhor maneira, e tá tudo certo. Se você tem essa condição, tá tudo certo. Mas é que Salomão está dizendo que se você não tem essa condição, uma hora a máscara vai cair. Uma hora as pessoas vão ver, viu? Ele não é tudo isso. Ela não é tudo isso. Tá só maquiando. Tá só fingindo. Então é melhor você mostrar o que você é, mesmo que você seja pouco ou tenha pouco, mas que as pessoas te conheçam verdadeiramente, porque é assim que as pessoas vão confiar em você, do que você ficar na arrogância se achando que você é o melhor, ou que você tem o melhor carro, ou que você tem a melhor casa, ou que você tem mais dinheiro no banco, quando na verdade você não tem nada disso. E tá cheio de gente assim. Lembra do golpe que eu te falei do bilhete premiado? Por que a pessoa cai no golpe do bilhete premiado? Porque quem vem oferecer um bilhete premiado não tá descalço, ou de chinelo, ou de mal vestido, de roupas, né? De roupa surrada, nem com as mãos sujas, nem com os pés sujos, não. A pessoa que vem te oferecer um bilhete premiado, ela vem alinhada, ela vem arrumada, ela vem com linguajar que te envolve, que te seduz, com falsas promessas. E aí depois a máscara cai. Então Salomão vem dizer, é melhor não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. O que significa? Que quando a gente de fato mostramos a nossa verdade, quem nós somos, quando nós fazemos isso e fazemos de forma verdadeira e genuína, as pessoas vão nos ajudar. Ter quem o sirva significa ter alguém que vá te ajudar. Sabe aquela coisa de você chegar, você tá de repente aí, né, fazendo um projeto, buscando... Nossa, esse exemplo é bom. Quem trabalha com licitação. Trabalhar com licitação, gente, parece que você vai para a prefeitura levar os documentos e você está mendigando alguma coisa, né? Quando na verdade você está lá para mostrar o seu trabalho e vai concorrer e ganha quem for o melhor. E tá tudo certo. Mas às vezes tem algum documento ali que você entendeu de forma errada. E aí, quando você é verdadeiro, quando você é genuíno, quando você trata bem as pessoas, quando as pessoas percebem que você não está fazendo na maldade, que você está fazendo de forma honesta, aquela pessoa que está lá na prefeitura representando a licitação vai falar assim para você, ainda falta meia hora para a gente abrir a licitação, vai lá em tal lugar e tira esse documento, que aí eu vou considerar para você. E você corre, vai, providencia o documento e fica apto a participar. Mas quando você já chega com aquela arrogância, tipo, o meu vai ser o melhor preço, eu vou abafar e eu vou ganhar essa obra, eu vou ganhar essa licitação e vou fazer, o cara vai olhar que tá errado o seu documento e vai falar assim, pode aguardar, daqui meia hora começa a licitação, o pregão. E aí quando chega na hora ele vai falar, que pena, você confundiu, você não trouxe o documento certo, você trouxe o documento errado. É isso que acontece no nosso dia a dia.
É isso que acontece na prática. Quando você não é ninguém, entre aspas, tem alguém que te sirva. E quando nós não somos ninguém, a gente se despede. Não, se despede não, a gente tira, né? Como que é a palavra? Bom, fica despido, né? Quando a gente fica despido da arrogância, da prepotência, do ego, da vaidade, sempre terá alguém para nos ajudar. E você pode observar que você também ajuda essas pessoas. Você também ajuda aquele que você olha e fala assim, nossa, não custa nada eu fazer isso por ela. Uma pessoa tão simpática, tão querida, tão educada, não custa nada, eu vou fazer, eu vou ajudar. Então aqueles que são servidos são aqueles que se permitem agir com empatia, com carinho, com amor. E se de alguma forma as pessoas não estão te ajudando, então começa a perceber as suas atitudes. Começa a perceber para onde estão indo os seus passos. Talvez os passos que você tem dado estão indo na direção da vaidade, do egoísmo, da prepotência. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão. E o autoconhecimento é algo que nos faz enxergar coisas que talvez os outros já estejam enxergando, mas a gente ainda não. Porque aquele que é mais sábio do que eu, aquele que busca mais o conhecimento do que eu, ele vai ter um entendimento maior. Ele vai me olhar e vai já fazer a leitura. Ele vai ver o meu comportamento e vai ver se eu tenho realmente um coração genuíno, um coração bom, ou se é só fachada. E as máscaras caem. E para que a gente usa máscara? Para quê? Fingir para quê? Seja você, seja autêntico. A máscara só te traz mais um problema, ter que fingir algo que você não é. Então é muito mais fácil você se autoconhecer, você buscar a cura genuína para a sua vida, do que ficar fingindo. Porque viver uma vida no fingimento deve ser tenebroso, deve ser muito difícil. Se acordar todo dia e ter que colocar uma máscara e fingir que está tudo bem. Ninguém fica bem o tempo todo. Não tá tudo bem o tempo todo. Tem dia que é difícil. E tá tudo bem você chorar, você se entregar, você pedir ajuda. Tá tudo certo, nós somos humanos. Lembra que o nosso propósito aqui na Terra é evoluir? E evoluir também é conhecer os nossos limites. Saber até onde a gente pode ir e aonde nós devemos procurar alguém para nos ajudar. Manda essa live para as pessoas que você gostaria que tivesse aqui. Clica aí nos coraçõezinhos. Me ajuda a chegar no ouvido de mais pessoas. Tem mais gente precisando conhecer esse conteúdo. Saber da palavra que está aqui na Bíblia, que ensinou Salomão a ser tão rico e tão próspero. E se ele foi, eu também posso ser, você também pode ser, simplesmente porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Não é só Salomão que podia. A sabedoria, a riqueza, a prosperidade, a abundância não está na mão de uma única pessoa. Está acessível a todos nós. Essas lives é para todo mundo, mas nem todo mundo vai até o fim. Porque nem todo mundo tem o propósito, porque nem todo mundo tem a disciplina, porque nem todo mundo tem a constância. Só acha quem busca. Né? Deus falou para Salomão que para que Salomão tenha ele o tempo todo direcionando a sua vida, ele precisa buscar a Deus. E só acha quem busca. E vocês estão aqui buscando. Leva para mais gente. Tem mais gente buscando. Tem mais gente perdida. Tem gente que está tão perdida que nem sabe que precisa buscar. Traz essas pessoas para cá. Vamos abrir a consciência dessas pessoas para elas entenderem que buscando a Deus elas serão melhor. E se
Eu sempre falo, e se você não quiser levar isso para o lado espiritual, aplica isso nos seus negócios, aplica isso na sua vida. Você já vai ser uma pessoa melhor. Tendo o entendimento daquilo que fez o outro ser melhor, eu não preciso passar por alguns perrengues para perceber algumas coisas. Sabe? Essa é a melhor parte, de aprender com o erro dos outros. Quando eu aprendo com o erro dos outros, eu não preciso me dar o trabalho de sofrer. E Salomão trouxe tudo aqui, está destrinchado. Então vai, clica aí nos coraçõezinhos, manda para todo mundo esse conteúdo. E depois que tiver gravado, manda também, comenta, curte, porque só assim o Instagram entende que é um conteúdo relevante que você está gostando. Seja mentor das pessoas que você ama, das pessoas que são especiais para vocês. Às vezes está vindo aí no seu coração alguém que você nem tem tanta intimidade. Tá tudo certo, manda. Seja canal. Deixa Deus agir em você. No versículo 11, Salomão diz assim: enquanto vocês vão mandando e vão clicando aí nos coraçõezinhos, eu vou tomar uma água. Diz que tudo que a gente faz, há uma recompensa. E a minha recompensa nesse projeto é que venham mais e mais pessoas tomar consciência daquilo que é realmente verdadeiro e duradouro, do caminho que a gente deve realmente seguir. E você faz parte disso tudo. Então, gratidão por você estar aqui. Por isso eu peço tanto para vocês, divulguem para mais pessoas, tragam mais pessoas, porque eu sozinha não conseguiria. Eu preciso de vocês. Então eu peço ajuda. Me ajudem. Manda para as pessoas. Ó, o capítulo 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Aqui, Salomão não está falando somente da terra do sítio, da chácara, da fazenda, do quintal que você tem dentro de casa que você tem que plantar. Não. Salomão aqui está dizendo da sua terra fértil. Qual é a sua terra fértil? É a sua mente, é o seu coração. Quem trabalha a sua terra, não é a terra do outro, não é a terra do vizinho, não é a terra do meu pai ou a terra da minha mãe, é a minha terra, é a minha mente, é o meu coração. O que você tem feito para trabalhar a sua mente e o seu coração? O que você tem buscado para ser uma pessoa melhor? Terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O que ele está falando aqui das fantasias? Das coisas que você cria na sua própria cabeça e que te prejudicam. Como, por exemplo, aí vou voltar lá no, acho que foi o capítulo 5 ou 6 que eu falei a respeito disso, né, de cuidar da nossa mente. É o mindset. As pessoas falam tanto de mindset. O que é mindset? É o poder da mente, é o cuidar dos meus pensamentos. Então, quando eu cuido dos meus pensamentos, eu direciono as minhas atitudes. E aí eu vou voltar lá naquele exemplo. Seu casamento está indo mal. E muitas vezes isso é humano, tá? Entenda que isso é humano. Seu casamento está indo mal, daí você começa a pensar no divórcio. Aí você já começa a pensar, bom, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com a empresa. As crianças vão ficar comigo. Quero nem saber, as crianças vão ficar comigo. E aí você começa a pensar já na separação. Olha o gasto de energia que você está tendo. É muito mais fácil você começar a pensar o que você vai buscar para reatar esse relacionamento. O que me fez unir com o meu cônjuge? Por que eu tô com meu marido ou com a minha esposa? Quais são as qualidades que ele tem? O que eu preciso valorizar nisso tudo? Qual são os benefícios de ter casado com essa pessoa? Trouxe frutos, nós temos filhos, nós construímos um patrimônio. E aí você vai começar a achar nessas coisas, entre aspas, o motivo para você permanecer, para você buscar o entendimento, para você buscar cada vez mais nutrir o amor
do que nutrir a separação. Só que um pensamento de separação é muito mais fácil do que um pensamento de união. Porque o pensamento de união vai fazer eu ter que ir buscando aquilo que me fez namorar, casar, ter filhos com essa pessoa. Eu vou ter que buscar. E a separação não é assim, ó. Não, beleza, coloca isso aqui, coloca aquilo ali, tá resolvido. Use essa mesma destreza para pensar coisas boas. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Quem trabalha a sua mente não passará fome. Porque se você está trabalhando a sua mente, você vai achar caminhos e soluções para resolver as questões e os enfrentamentos que existem durante a vida. Mas quem vive atrás das fantasias não tem juízo. E aí, gente, as fantasias são aquilo que você fala assim: nossa, eu tô jogando na Mega Sena toda semana e eu vou ganhar. E quando eu ganhar, nossa, quando eu ganhar, ninguém me segura. Quando eu ganhar, ninguém me acha. Quando eu ganhar na Mega Sena, ninguém mais me acha. Vou sumir no mundo. Qual a probabilidade de que você realmente ganhe? Pode ser que você ganhe, mas por enquanto é só fantasia. E a sua mente viaja. Você perde tempo e energia naquilo ali, a sua mente está viajando. E às vezes você não está indo bem no seu casamento, não está muito legal. E aí você fala, tá bom, eu não vou me separar. Mas começa a procurar pornografia. A pornografia é destrutiva para o relacionamento. É desleal. Porque quando o homem busca a pornografia, ele fantasia uma mulher perfeita. E quando ele dá de cara com a sua esposa, que às vezes tem uns quilinhos a mais, que às vezes não se cuida tanto, não tem tanta vaidade, ele vem para a realidade e daí ele fala, não, mas eu não quero isso, não. E aí ele vive numa fantasia de algo que não existe, que ele não vai ter nunca. A pornografia é um dos maiores males dos relacionamentos. E a mesma coisa a mulher. E, gente, eu preciso falar. Infelizmente, as histórias das princesas das Disney criam em nós mulheres não sei se é inocência, né? Mas é uma fantasia de que a gente vai encontrar o homem, o príncipe encantado, o homem perfeito. Isso não existe. Então cuida como que você está alimentando a sua mente. Sabe? Para de viver na fantasia. Cuidado com os filmes que você assiste, as músicas que você ouve. O seu cérebro não sabe distinguir o que é realidade do que não é realidade. Ele não sabe distinguir o sim do não. Busque coisas que edifiquem a sua vida, que edifiquem seus pensamentos para transformar você em uma pessoa melhor. Então, quando no versículo 11 ele diz, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás das fantasias não tem juízo, significa que você vai destruir a sua vida se você viver esse mundo fantasioso da pessoa perfeita. Não existe. Não existe. Homens, larguem a pornografia. Mulheres, desfaçam o estereotipo do príncipe encantado. Não existe. Não existe a perfeição aqui na Terra. Nós estamos aqui para evoluir. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. A gente já estaria ao lado do Senhor. Só Ele é perfeito, único, onipresente, onipotente. Nós ainda somos falhos. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Nós temos que cuidar deles. Porque dos nossos pensamentos se tornarão nossas atitudes. No versículo 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E aí você está nesse relacionamento com a fantasia
E quando você vai conversar com seu cônjuge, muitas vezes você fere ele. Porque você está comparando ele a algo que não existe. Não, Michele, existe. Existe o príncipe encantado. Ah, sim, o marido da fulana é um príncipe encantado. Todo mundo tem erros, limitações. Talvez ele vista essa capa que está lá no versículo 9, né? Talvez ele vista a máscara de que ele é o homem perfeito. Quando na verdade você vai ver a máscara cai e não é nada daquilo que você imaginou. Então, tem palavras que ferem mais do que espadas, mas a língua dos sábios traz a cura. E, por mais que a gente esteja falando a respeito de Salomão, e a gente esteja falando a respeito dos versículos que estão na Bíblia, eu te pergunto, o que você tem buscado nesses 12 dias junto comigo? Você tem buscado a sua cura. Você tem buscado mais entendimento, você tem buscado mais sabedoria. É isso que você tem buscado. E é para isso que nós estamos aqui. E nós estamos trazendo tudo isso para aplicar de uma forma que a gente permita que Deus direcione a nossa vida. Porque só com o direcionamento de Deus que a gente vai conseguir atingir a prosperidade, a riqueza, a tranquilidade de uma vida entregue a Ele. Mas veja, nós passaremos por tribulações. Eu venho falando isso todo dia, porque eu não estou entregando fantasia aqui para vocês, estou entregando realidade. Nós passaremos por tribulações. A diferença é que se nós tivermos o entendimento disso tudo e buscarmos a Deus com todo o nosso coração, buscando a intimidade com Ele, nós passaremos de forma mais sábia e mais tranquila. Então, mesmo diante da tribulação, Deus vai nos dar o direcionamento. Quando, Michele? No tempo dele. Michele, eu estou passando por uma tribulação já faz mais de 1 ano. Você ainda precisa ser moldado. Se essa situação se perdura ou se essa situação é repetitiva na sua vida, tem coisas para você aprender aí. Você precisa ser moldado. E a consciência é o primeiro passo. É a consciência que nos faz ir além. É a consciência que nos faz procurar a evoluir, a buscar o entendimento. Manda essa live para mais pessoas. Clica aí no coraçãozinho. Que agora eu vou falar de uma coisa que, infelizmente, é um dos maiores males que a gente vive hoje. E eu tenho certeza que se você não é essa pessoa, você conhece alguém que é ansioso. Você é ansioso? Escreve aí, sim ou não? E se você não é ansioso, escreve se você conhece alguém que é. Porque aqui no versículo 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A depressão e a ansiedade são os males. São os males que a gente vive hoje. E é na ansiedade que as pessoas ficam doentes porque não vivem o presente. A ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. Eu não vivo hoje, eu estou olhando lá. E a depressão é o excesso de preocupação e lembranças do passado. Eu não vivo hoje, eu estou olhando lá. Porque eu vou explicar bem direitinho para vocês, tá? E vocês vão começar a se identificar. O depressivo é assim, porque eu deveria ter feito daquele jeito, porque se naquela época eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, nossa, eu teria feito diferente. Se eu não tivesse casado com fulano, se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse pedido demissão, ou se eu não tivesse entrado naquele emprego, você vai pensando tudo o que aconteceu lá.
Nossa, se eu tivesse curtido mais o meu pai, ou se eu tivesse aproveitado mais a minha mãe. Nossa, minha mãe tinha tanta coisa para ensinar e ela já faleceu e eu não aproveitei. Nossa, mas, né, se eu tivesse feito diferente, talvez eu ainda tivesse casada, não teria me separado. Nossa, Michele, se você tivesse falado tudo isso para mim no começo do ano, esse meu ano teria sido diferente. Esse é o depressivo. Ele vive no passado. E o passado não é lá em 1980. É o passado ontem. Tá? O depressivo vive assim. O ansioso ele trabalha hoje já pensando que esse dinheiro que ele recebe hoje precisa nutrir ele para os próximos 140 anos. Ele está preocupado com o futuro. Nossa, mas eu vou ter um filho. E como é que vai ser a gestação? E como é que vai ser? Como é que eu vou comprar tudo, montar o quartinho desse bebê? Será que eu vou ter condição de ser pai? Será que eu vou ter condição de ser mãe? Será que eu estou preparada para isso? Ai, meu Deus, e daí qual escola que eu vou colocar essa criança? Você ainda nem tá na barriguinha. Você já está pensando na escola da criança. Você já está pensando quem serão os amigos da criança. Nossa, e quando ele chegar na adolescência? Eu preciso me preparar para quando ele chegar na adolescência. Todo mundo fala que a adolescência é terrível. Ou então, se você tem uma empresa, você está lá tão focado nos boletos que você tem que pagar futuramente, que você não consegue focar no que está acontecendo hoje. Você não consegue viver o hoje. Experimentar a delícia de viver o hoje. A ansiedade te coloca tão projetada no futuro que você não consegue mentalizar um futuro bom, próspero, um futuro de riqueza. E quando você consegue, fica na fantasia. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão precisam ser tratadas. Se você se sente assim, você precisa de ajuda. Michele, mas isso é uma doença? Sim, depressão e ansiedade já estão caracterizados como doença. Algumas vezes são necessários medicamentos para acalmar a sua mente. Algumas vezes não, você tem a consciência e você mesmo consegue, porque você não está num estado crítico, depressivo ou de ansiedade. Mas você está permitindo que o seu pensamento vá além, quando na verdade o seu pensamento tem que ser no hoje, porque você não sabe se amanhã você vai acordar. Eu estou aqui hoje com você, mas eu nem sei se eu chego até o meio-dia. É pela graça do Senhor. Eu desejo viver muitos anos, mas é pela graça do Senhor. É Ele quem vai me dizer quanto eu vou viver. Então, quando o versículo 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, significa que se você viver muito lá no presente, no futuro, você também pode se apegar ao passado, viver depressivo. Porque aí a sua mente entra em conflito. O que é a esquizofrenia? O que é o Alzheimer? Quantas pessoas hoje em dia são diagnosticadas com Alzheimer, gente? O que é o Alzheimer? É a fuga da realidade. A pessoa não quer viver o hoje. Por que não quer viver o hoje? Porque acha que o passado foi melhor ou acredita que o futuro vai ser melhor. Só que Deus nos deu o hoje de presente, é o agora. Não é depois. Não é amanhã e não foi ontem, é agora, é esse momento, é você estar aqui comigo 100% presente, atenção plena, para aquilo que realmente vai edificar a sua vida, para buscar um direcionamento de onde e como e o que você deve fazer. E a frase de hoje vai ser exatamente essa: o coração ansioso deprime o homem. Para que, se você tem algum tipo de ansiedade ou depressão, você tome consciência disso e busque ajuda. Busque ajuda através das constelações, busque ajuda através de um psicólogo. Busque ajuda.
É importantíssimo que você tenha alguém que te direcione, que te mostre, que te traga ferramentas para você trabalhar a sua mente. É só assim que a gente consegue viver no hoje. Nos cuidando, nos tratando. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos. Versículo 11, quem trabalha a sua terra. E eu falei qual é a nossa terra. Qual é a nossa terra? Nosso pensamento e o nosso coração. Salomão aqui não está falando da sua terra de lá carpi. Não, ele está falando da sua mente e do seu coração, que precisam ser nutridos com coisas boas, que precisam ser alimentados com coisas boas. Somente assim você vai conseguir evoluir e você vai conseguir ver o direcionamento. Entende que se eu estou muito depressiva lá no meu passado, Deus está me mostrando uma atitude que eu preciso ter no presente e eu não estou no presente, eu não vou enxergar o direcionamento dele, porque eu não estou aberta a isso. É forte, né? Mas também, se eu estou lá no futuro e Deus está me dando um direcionamento sobre o hoje, eu também não vou perceber, porque eu estou lá no futuro ainda. Então não vivam nem no passado e nem no futuro. Vivam no hoje. O que aconteceu no nosso passado nos direcionou para que nós chegássemos até aqui. Você tem que agradecer o seu passado. As pessoas que passaram por você, tenham sido elas boas ou ruins, te deram sabedoria e entendimento para estar onde você está hoje. Agradeça o seu passado, agradeça a sua infância, agradeça a sua adolescência, as escolhas que você fez. Aprenda com tudo isso. Viva no presente. Viva no momento de hoje. Não no futuro. Se você pensar demais no futuro, você deixa de valorizar o que está acontecendo agora. Você deixa de valorizar o que tem para você agora e não consegue enxergar o direcionamento que Deus te dá. E aí Deus está mandando o mundo inteiro te dar um direcionamento que você tem pedido. Você está lá clamando, você está de joelhos, você está buscando intimidade com o Senhor, você está pedindo. E aí Deus coloca uma vontade no seu coração, Deus sussurra no seu ouvido, Deus traz uma pessoa, Deus traz uma situação e você não enxerga nada porque você está lá no futuro. Você está olhando para frente. E aí Deus deve pensar assim, meu filho, minha filha, você está pedindo, eu estou te mostrando, você não está enxergando porque o seu coração ansioso está te deprimindo. Abra seus olhos, abra seu coração para eu poder entrar. Porque uma palavra bondosa vai te animar, vai te dar o direcionamento. Anota aí a frase de hoje, o coração ansioso deprime o homem. Não viva na ansiedade nem na depressão, viva o hoje e agora. O versículo 26 diz assim, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Saiba escolher as pessoas que estão ao seu redor. Saiba escolher quem vai te auxiliar, quem vai te ajudar, quem vai ser o seu mentor. Vocês me escolheram de alguma forma para que eu seja a mentora de vocês nesse desafio de 31 capítulos do Provérbio de Salomão. E eu tenho procurado trazer o melhor. Eu tenho procurado alinhar aquilo que está escrito nas Escrituras, a minha vivência e buscando o entendimento de forma prática para vocês aplicarem no dia a dia. E eu sou imensamente grata por vocês estarem aqui, por vocês trazerem mais pessoas. E eu desejo do fundo do meu coração que almas sejam tocadas, que vidas sejam mudadas. Que se você que de alguma forma é ou ansioso ou depressivo, entenda
que você precisa viver no hoje. E que, se necessário, sim, você precisa pedir ajuda. Porque a depressão e a ansiedade são doenças que afetam o nosso cérebro, o nosso coração e nos impedem de agir. Agradeça o seu passado, planeje o seu futuro, mas viva no hoje, no agora. Sinta, perceba, vivencie o momento presente. Muitas fichas caindo aí? A live de hoje trouxe muito entendimento, né? Mexeu com muita gente aí, tenho certeza. E eu tenho certeza porque é isso que eu vejo no dia a dia. Essas são as maiores queixas que eu ouço nos meus atendimentos. Michele, eu não consigo me desprender daquela atitude que eu tive em 1900 e não sei quanto. Michele, se eu tivesse tomado uma outra atitude lá em 2010, é passado. É passado. Passou. Teve que ser daquele jeito, porque era aquela condição que você tinha. Teve que ser. Michele, eu vim buscar a constelação porque eu tenho uma decisão para tomar, eu não sei o que fazer. E quando eu pergunto, e essa decisão que você precisa tomar vai mexer com o quê? O que vai levar essa decisão? O futuro da minha empresa. Porque a minha empresa está devendo, porque a minha empresa... E teve uma cliente que eu atendi esses dias, gente, que era exatamente isso. Ela trouxe um problema que não existia. A empresa está devendo porque a empresa tem vários boletos programados para pagar, mas estão todos em dia. E aí, quando eu perguntei para ela, qual é a dívida que você tem hoje? Não, Michele, os boletos estão em dias. Os boletos estão pagos, mas eu tenho mais tanto para pagar pela frente. Entende que está vivendo na ansiedade? Ainda nem tomou o café da manhã e já está pensando no boleto que vai vencer lá no final de dezembro. Aliás, hoje é o primeiro dia do mês de dezembro. Nós estamos entrando no mês do aniversário de Jesus. Olha que especial isso, né? Salomão não teve a oportunidade de conhecer a história de Jesus, porque Salomão veio muito antes, mas nós tivemos essa oportunidade e podemos unir a sabedoria de Salomão com o amor de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Para de viver ansioso. Isso vai te deprimir cada vez mais. Busque de todo o seu coração a intimidade com Deus, e o resto Ele fará por você. Gratidão por mais um dia. Que alegria! Amanhã é sábado, sabadão. Quero ver quem vai acordar às 7 horas da manhã junto comigo. Quero todos vocês comigo amanhã. Quero todos vocês comigo domingo. Por favor. Para vocês me animarem também, né, gente? Bora lá. Quero ver vocês comigo sábado e domingo, 7 horas da manhã, pra gente estudarmos mais um capítulo do Provérbios de Salomão. Buscarmos um pouco mais do entendimento, da sabedoria, de forma humilde, simples, mas totalmente direcionada. Gratidão por me permitir levar até você um caminho de descobertas. Gratidão por todos os testemunhos que eu tenho recebido todos os dias, gente. Isso tá preenchendo meu coração de uma forma absurda. E, inclusive, eu vou fazer uma postagem a respeito disso para trazer ainda mais gente, mais pessoas. Quanto mais gente curada no mundo, melhor o mundo é pra gente viver. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as suas escolhas, Deus abençoe os seus projetos, o seu trabalho. Deus abençoe a sua sexta-feira. Amanhã, sábado, eu espero você. Com todo o meu coração, com vivacidade, com energia, vivendo hoje,
o presente, tá bem? Viva o hoje, viva o agora. Se você precisar de ajuda, me procura. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Tenha uma ótima sexta-feira.